Vamos abrir o Salmo 122. Salmo 122. Primeiro verso apenas. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Podem repetir? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fico pensando se esse texto pode se cumprir em nossas vidas. Se nós ainda temos vindo à igreja com alegria, né? Porque esse é o ideal. Que a gente venha realmente para a igreja com alegria, com expectativa. Então, nós vimos que há 65 anos essa igreja foi inaugurada. E, irmãos, não existe lugar mais importante na terra do que uma igreja local. Não importando se é essa ou qual igreja for, desde que ela seja fiel à palavra de Deus, é o lugar mais importante desse planeta que um ser humano pode estar, é dentro de uma igreja local. O lugar onde a igreja está reunida, porque pode ser aqui, pode ser na casa de um irmão, pode ser na esquina no ar livre, em qualquer lugar onde a igreja se reúna, é o momento e o lugar mais importante da terra. E o cristão, ele deve realmente se alegrar por vir à igreja. Irmãos, quero relembrar a cada um de nós, por que a igreja é tão importante assim? Por que dizemos que a igreja é o lugar mais importante da terra? E aqui agora eu estou falando da igreja local, né? Desse lugar aqui. Por quê? Porque na igreja, irmãos, o evangelho é pregado. Lá em Atos 14:7 fala que eles chegaram, o apóstolo Paulo chegou em Listra e ali pregavam o evangelho. Então é lógico que a importância da igreja está relacionada diretamente à pregação do evangelho. Sabemos, é claro, que se uma igreja não prega o evangelho, não é um lugar importante. E, infelizmente, isso tem acontecido muito nos dias atuais. Mas ainda existem igrejas que pregam o evangelho. E esses são lugares muito importantes. Muito importantes. Hoje, por exemplo, na EBD, os professores se esforçaram para falar sobre a grandeza e a glória do Senhor Jesus Cristo. Seu evangelho. A obra maravilhosa que ele realizou e a sua majestade, a sua divindade, a sua glória. A igreja existe para isso. Pregar o evangelho. E não pode parar de pregar o evangelho. Toda a igreja, ao escolher um pastor, devia ter como critério fundamental que ele pregue o evangelho. Pois se ele não prega o evangelho, ele não é útil na casa de Deus. Infelizmente. Então, louvado seja Deus, que essa igreja, pelo que eu sei, né? Claro, eu não sei dos 20 primeiros anos, mas assim, das coisas que eu já ouvi, sempre houve aqui pregadores que pregavam o evangelho. Até porque essa ideia de não pregar o evangelho é nova. Tem questão de 20 anos que as igrejas pararam de pregar o evangelho. Algumas, né? Então, louvemos a Deus porque quando nós dissemos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, uma das razões de se alegrar é ouvir o evangelho. Você se alegra em ouvir o evangelho? Se você se alegra, você é um cristão saudável. Se você não se alegra em ouvir o evangelho, alguma coisa está errada. Então, um clamor de cada igreja deveria ser: dá-nos o evangelho. Dá-nos o evangelho. Isso deveria ser o maior clamor da igreja. E por que é o lugar mais importante da terra? Porque na igreja almas são salvas. Você quer abrir lá para
você usar a sua escritura, Atos capítulo 16, Atos 16, verso 13. E essa é justamente a razão porque o evangelho precisa ser pregado, para a salvação das almas. Atos 16, verso 13. Está escrito assim: no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver ali um lugar para oração. Veja que interessante, essa igreja de Filipos começou na beira do rio. Na beira do rio é que começou a igreja. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, quer dizer, ela era uma judia prosélita, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então nós vemos aqui a primeira conversão, né, de uma pessoa na Europa. Foi Lídia, que habitava em Filipos. Então foi a primeira pessoa convertida. E é isso, irmãos. A importância desse lugar, e qualquer lugar que a igreja se reúne, é que na pregação do evangelho, almas são salvas. Você quer ver? Quem foi salvo aqui, eu não estou perguntando se foi salvo dentro dessas 4 paredes, tá? Mas quem foi salvo aqui por influência do evangelho que foi aqui pregado, levanta a mão. Olha aí. Quem foi salvo por influência da pregação dessa igreja? Então, olha quanta gente foi salva. Fora os que estão em casa, que vão vir de noite. Quanta gente foi salva pelo evangelho pregado. E ser salvo, irmão, é a coisa mais importante que existe. Nada é mais importante do que adquirir a salvação da nossa alma. Então a igreja anuncia a mais importante mensagem que existe. E não fica só no anúncio, porque graças ao Espírito Santo, ele fala através da sua palavra e, como nós vimos, almas são salvas. Então esse é o lugar mais importante que existe, irmão. Mais importante. Não tem nenhum mais importante do que esse. Agora, o salvo, ele precisa ser edificado, não precisa? E é na igreja que os salvos são edificados. Colossenses, abra lá se você puder, Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, verso 16. Igreja é lugar onde o crente é edificado. E não vale ficar só no YouTube, como muita gente tem feito hoje, né? Muita gente tem ficado só na internet e não tem frequentado uma igreja local. Não foi assim que o Senhor estabeleceu. Tem que haver essa presença física de todos nós aqui. Veja, Colossenses 3, verso 16. A palavra de Cristo habite em vocês abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-os e admoestando-os uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no coração de vocês. Veja, irmãos, aqui o apóstolo apresenta a pregação e o louvor. Só faltou aqui a oração, né? Então ele fala, a igreja, ela reunida, a palavra de Cristo deve habitar grandemente nela, em grande quantidade. Qual é a palavra de Cristo? Alguém, aquelas palavrinhas de vermelho que tem na Bíblia? Não, senhor. Essas palavrinhas vermelhas, elas enganam muito. A palavra de Cristo é Gênesis
Apocalipse. A palavra de Deus, Cristo é Deus. A palavra de Deus, ela deve habitar em nós ricamente. Não é à toa que existe um púlpito, que existe um pregador. Não é uma... Eu sei que muitas vezes acaba se tornando algo rotineiro, corriqueiro, onde pregadores falam qualquer coisa que lhe aparece pela frente. Mas aqui está dizendo, a Bíblia Sagrada deve habitar entre vocês abundantemente. Então, existe pregação no culto, não para passar o tempo, mas para que a palavra de Deus seja lançada no nosso meio. Porque é a palavra que nos edifica. Em toda a sabedoria, ensinando-os e admoestando-os uns aos outros. Se você está aqui nessa igreja para ser ensinado e aconselhado. Eu também. Nós estamos para isso aqui. Para que a nossa vida espiritual seja edificada, seja construída, seja desenvolvida. Por que isso? Porque, irmãos, se a nossa vida não for edificada, nós não conseguiremos dar bom exemplo na nossa vida, não conseguiremos realmente ser luz, não conseguiremos atrair os perdidos a Cristo. Então é importantíssimo que a igreja esteja saudável, que a igreja esteja vigorosa, que a igreja esteja entusiasmada pelo seu Deus. E que a igreja, como a gente vai ver à noite, a igreja seja uma igreja santa. Mas para tudo isso é necessário a edificação, é necessário aconselhar e ensinar uns aos outros. E é assim que nós vamos sendo edificados. Então, a igreja é lugar de edificação espiritual. Isso é muito importante. Mas a igreja é o lugar mais importante também porque é na igreja que os irmãos demonstram os frutos do Espírito. E aí que está. No YouTube você não demonstra nada, irmão. É bom ver uma mensagem no YouTube? Até eu vejo. Mas se uma pessoa acha que ela pode servir a Deus sentada no seu computador, em casa, olhando o seu celular, apenas ouvindo uma mensagem, não. Porque lá na casa dele, ele não vai poder demonstrar os frutos do Espírito. Ele só vai poder demonstrar os frutos do Espírito convivendo com pessoas. Por exemplo, ontem nós tivemos várias horas de tranquilidade. Eu não sei, pelo menos foi o que eu vi. Tranquilidade total. E aí você pergunta, por que houve essa tranquilidade total? Porque o Espírito estava demonstrando seus frutos em nosso meio. Porque se você junta um monte de pessoas que não têm o Senhor para um passeio qualquer, normalmente terá problemas. E graças a Deus não houve. Por quê? Porque os frutos são demonstrados quando estamos juntos. Veja, nessa mesma passagem, no verso 12, Paulo vai falar aqui dos frutos do Espírito que devem ser demonstrados entre nós. Olha lá, 3,12. Revistam-se, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo os perdoou, assim façam vocês também. E sobre tudo isso, revistam-se de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual foram chamados em um corpo, domine em seus corações e sejam agradecidos. Você viu coisa linda, irmão? Todas as virtudes aqui apresentadas, e o apóstolo dizendo para nós vivermos assim, dessa forma virtuosa, dessa forma amorosa e perdoadora e paciente. E isso é mostrado dentro da igreja. Então a igreja é um local muito importante porque se demonstra os frutos e os dons, a presença e o poder
do Espírito Santo nela. Claro, os frutos do Espírito também se mostram lá fora. Claro. Mas aqui se mostra de uma maneira mais intensa. Porque aqui nós temos dezenas de irmãos que possuem o Espírito Santo. Não é um ou dois. São dezenas. E o Espírito Santo atua entre nós. A maravilha da igreja é que ela não é uma reunião de seres humanos comuns. Ela é uma reunião de regenerados e ela tem sobre ela o poder divino. E essa é a maravilha da igreja. Não é algo natural, é algo sobrenatural. E a gente pode sentir. Irmãos, quantas vezes vocês sentiram o poder de Deus nesse lugar? Vocês podem dizer que dezenas, centenas de vezes. Vocês sentiram que não estavam num lugar comum, num lugar normal, e que vocês estavam provando a presença de Deus. Porque é verdade, não é jargão não, Deus está aqui. E você diz, não, mas ele é onisciente, não, ele é onipresente, sim, mas nós estamos falando que Deus manifesta sua glória quando nos reunimos. E isso é maravilhoso, isso que nos inspira, isso que nos arrepia, isso que nos entusiasma. Sentir a manifestação de Deus. Então, os frutos do Espírito, a ação do Espírito, se manifestam na igreja. Mas a igreja também é um lugar mais importante na terra, porque na igreja, pregadores são levantados. Olha aí em Atos capítulo 14, se você conseguir abrir aí, Atos 14. Pregadores são levantados na igreja. E eu faço uma pergunta para você: existe missão mais importante na terra do que ser um pregador? Não existe. Um pregador antigo, no século XIX, dizia a todos os pastores e seminaristas, falava assim: não rebaixem a si mesmos, querendo ser primeiro-ministro da rainha ou ser um rei, mas continuem na missão divina que Deus lhes deu. Viu o que ele fala? Não rebaixem a si próprios, deixando de ser pastores ou pregadores para ser reis ou príncipes. Porque não há nada mais sublime nessa terra do que pregar. O próprio Filho de Deus veio à terra e ele foi o quê? Um pregador. Aí você pode dizer assim: poxa, pastor, eu concordo, mas eu queria também ser. Se Deus o chamar, você será. Mas se você não for pastor de igreja ou pregador de igreja, você pode ser o pregador na rua. Você pode ser o pregador no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Você é uma testemunha de Cristo. Então não fique triste porque você não pode, Deus não te chamou para ser um pastor, ou porque você, sendo mulher, não pode ser uma pastora, embora haja milhares de pastoras nesse mundo, mas a Bíblia não permite isso. Não se entristeça com isso, porque você pode ensinar outras mulheres, você pode ensinar crianças, você pode ensinar informalmente em todo lugar que você for. Você pode ensinar a palavra. Mas Deus separou homens para isso. Veja em Atos 14, 23, como eles levantavam pastores, e parece muito com a igreja batista, né? Olha lá. Havendo-lhes por comum consentimento é que eles consultaram a direção da igreja para ver se concordavam, eleito anciãos, quer dizer, havia eleição, a igreja votava. Anciãos aqui, irmãos, é pastor, tá? Essa palavra ancião é presbítero. Presbítero, bispo e pastor é o mesmo cargo na igreja, embora a igreja por aí, né, bota bispo lá em cima, pastor no meio, presbítero embaixo, a Bíblia não faz isso. O cargo é um só, por isso que a gente não acredita em apóstolo hoje. O cargo é um só, pastor, também chamado de bispo ou de presbítero. Aqui é presbítero. Então eles tinham eleito anciãos em cada igreja, cada igreja recebendo um pastor, orando com jejuns,
os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo estava a pleno vapor, pregando pelas igrejas, mas ele chega nas cidades, ele diz, eu plantei a igreja, mas a igreja precisa continuar, e ela precisa de pregadores. Então eles oravam, jejuavam, consultavam, votavam e deixavam pastores em cada igreja. A igreja é lugar onde se levantam pastores. Durante essas 6 décadas, né, pastores foram levantados e surgiram daqui. Atualmente tem pastor Fabiano, pastor José, que foi aqui, já está lá. E eu tenho um sonho que é poder abrir outras igrejas, quem sabe um dia, e enviar os pastores dessa igreja para lá também, para pregar nessas igrejas. Quem sabe, né? Quem sabe? Mas o fato é que Deus levanta pastor na igreja. Deus não escolhe pessoas que não frequentam a igreja para serem pastor. Mas é aqui. Então, irmão, Deus, independente de quem você é, Deus pode levantar você para ser bênção no reino de Deus. Deus pode te dar uma missão para você cumprir na sua vida. Falando em missão, a igreja é o lugar mais importante porque dela, né, na igreja, missionários são enviados. Abre aí em Atos 13. Atos 13. A gente sabe que existem instituições missionárias, né? Organismos missionários, nada contra, mas o primeiro lugar para enviar um missionário deveria ser a igreja. A igreja que deveria enviar missionários. E esse é um outro sonho que a gente pode ter, a gente pode orar, que Deus levante do nosso meio missionários para levar o evangelho por esse mundo perdido. Veja em Atos capítulo 13, verso 1, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Esses profetas, irmãos, eram pregadores principalmente. Lembrem-se que nessa época a Bíblia não estava na mão da igreja. A Bíblia estava ainda sendo escrita. Então eles não tinham a Bíblia. Como é que eles faziam? Deus dava esse dom a esses profetas para pregarem a sua verdade, para pregarem aquilo que ele desejava. Então tinham profetas e doutores, que são professores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo, vocês sabem, é Paulo, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, segunda vez que aparece o jejum aqui, né? Que é algo que o crente moderno não dá mais importância. Não está escrito em nenhum lugar no Novo Testamento, vocês devem jejuar. Não está, mas existem momentos especiais que a Bíblia mostra o povo dele jejuando. Então você pode jejuar. É algo bom. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Não sabemos como ele disse, se foi usando alguém, não sabemos. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, irmão, olha que lindo. Antioquia da Síria foi praticamente a primeira igreja gentílica, né? Misturado também com o judeu, mas era uma igreja gentílica. E é o primeiro quartel-general da igreja no primeiro século. É a igreja que envia missionários, que sustenta missionários, que recebe os missionários de volta. E é essa igreja que alcança, através de Paulo, a Ásia Menor e a Europa. A igreja envia Paulo. Olha que coisa interessante. A regra do Novo Testamento não é que uma pessoa se levante e diga: eu sou pastor, eu sou missionário. Não. É que o Espírito fale com a pessoa e fale com a igreja, e que a igreja confirme isso. Você vê que é a igreja que manda os dois por ordem do Espírito Santo, mas é a igreja
que envia. Então, irmão, a igreja é um lugar muito importante porque dela podem surgir missionários. Existem igrejas no Brasil, igrejas que têm bastante membros, que têm bastante recurso financeiro, como, por exemplo, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Ela manda centenas de missionários pelo mundo afora. Então, isso é muito importante. A primeira instituição que manda missionários, segundo a Bíblia, é a igreja. Ore a Deus para que Deus levante alguém aqui que queira ir para longe anunciar o Evangelho. Seria muito importante, muito relevante para nós. E, meus irmãos, em último lugar aqui, a igreja é um lugar importantíssimo. Abra lá em Mateus 28. Mateus 28. A igreja é um lugar importantíssimo porque ela é o lugar onde o Deus triuno é exaltado. Onde ocorrem os batismos? Na igreja, né? Certo que tem lugar que fazem sítio, e em outros lugares. Eu vi uma vez uma igreja que realizava batismo no tobogã. Colocaram um tobogã e o candidato vinha descendo igual e caía. Tchua, era o batismo. Verdade isso, irmão. Não vou falar do nome da igreja para não ficar chato, mas é verdade. É um absurdo onde a igreja está chegando. Então nós vemos aqui Mateus 28, verso 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja batiza, a igreja envia, mas eu não quero enfatizar o batismo, já falei sobre a conversão. O que eu quero enfatizar aqui é que a igreja é o único lugar onde o povo de Deus se reúne para exaltar o Deus triuno. Não sei se você já percebeu isso aqui, né? Eu escolhi esse texto, mas poderia escolher diversos outros textos onde a Trindade aparece. E aqui está, ó. Vocês vão batizar os salvos em nome, e aí ele fala de 3 pessoas: o Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas divinas, formando quantos deuses? 1. 3 pessoas divinas formando um Deus. Porque se fosse 3 deuses, seria assim: ensinai todas as nações, batizando-as nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a gramática seria assim. Mas não é nos nomes, é em nome, porque é um Deus só. Mas é um Deus onde existem 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E, irmão, esse Deus, só o cristão acredita. Conversa com qualquer outra religião, e até algumas religiões que se dizem cristãs, e você vai ver que eles não acreditam na Trindade, não acreditam no Deus Trino. E a igreja é o lugar onde o Deus triuno é exaltado. Você pode notar que a gente está sempre falando, sempre nas pregações, nas orações, nos louvores, nós estamos sempre falando do Pai, estamos falando também do Filho, estamos falando também do Espírito Santo. Porque, como disse Joe Owen, quando um cristão ora, é como se ele estivesse assentado na presença, numa reunião, com 3 pessoas com ele. Ele ora ao Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Não são 3 deuses, mas são 3 pessoas distintas, formando um único Deus. É um mistério? É. Claro que é. Todo o cristianismo é um mistério. Todas as doutrinas cristãs são misteriosas, são além do nosso conhecimento. Mas louvado seja Deus. Numa igreja saudável e fiel, a Trindade é exaltada. O Pai não deixa de ser exaltado, o Filho muito menos, e nem o Espírito. Todos são exaltados, e que assim seja entre nós. Meus irmãos,
Nós temos que dizer que vimos para a igreja com alegria, porque o cristão tem desejo de estar na igreja local. A minha batalha como pastor é justamente para mostrar para o crente que, se ele é crente, ele tem que estar numa igreja local. E não é porque ele é obrigado a isso, é porque ele deseja estar na presença de Deus junto com seus irmãos. Irmãos, eu quero dizer para vocês, se existe uma pessoa incendiando, é muito mais poderoso se houver dezenas ou centenas ou milhares de pessoas incendiando. Onde há um fogo, é bem diferente de onde há um incêndio. Então, se o Espírito está agindo poderosamente através de uma pessoa, muito melhor é que o Espírito esteja agindo poderosamente por meio de um grande número de pessoas. Então, há uma grande concentração de poder onde uma igreja verdadeira se reúne. A gente não faz nem ideia. É tanto poder que a Bíblia fala até que os anjos do Senhor estão nos cultos. Eles estão presentes nos cultos. Então, uma coisa, e com certeza também os demônios estão tentando tirar a palavra, como disse o Senhor Jesus. Mas eu quero terminar com esse desejo. Abra lá no Salmo 27. É um dos meus textos preferidos da Bíblia. Abre lá, se você puder, Salmo 27. Desde que eu me converti, eu fiquei encantado com esse salmo. E ele retrata o coração de um crente. Salmo 27, verso 4. Diz Davi: uma coisa pedi ao Senhor. Quer dizer, ele orava por isso. E a buscarei. Isso é um equilíbrio perfeito, né? Orar pela tua vida e buscar. Orar e trabalhar. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O quê? Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha o que Davi está falando, ele quer morar na igreja. Ele quer morar na igreja. Quero morar na casa do Senhor, quero habitar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Eu quero culto todos os dias da minha vida. Para fazer duas coisas: contemplar a beleza de Deus e aprender. Aprender. Duas coisas que o crente deve querer: aprender e adorar. E conhecer o seu Deus. Conhecer a beleza do Senhor. Como é que a gente conhece a beleza do Senhor? Principalmente quando a palavra de Deus está sendo anunciada, mostrando essa beleza. E agora eu quero pedir que você abra no Salmo 84, onde a gente vai ver mais um amante da igreja de Deus. Salmo 84, verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Verso 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Verso 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Coisa maravilhosa, irmãos. Eu já expliquei para vocês que o templo do Velho Testamento já terminou. O templo hoje somos nós. E ele está falando do templo, mas nós podemos aplicar para os nossos tempos, porque esse lugar foi consagrado para o culto a Deus. Não é o templo agora somos nós, mas é um lugar de culto. É, podemos dizer, uma casa de Deus. Foi consagrada para isso. Não tem aquela função do templo, mas é a mesma coisa.
Que coisa maravilhosa que esse salmista diz. Como a tua casa é amável. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios. Eu tenho um desejo de estar na casa de Deus. Por quê? Porque o meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Meu irmão, é claro que Deus não está limitado a esse lugar. Mas eu vou dizer para você, é muito mais provável que você sinta a presença de Deus aqui do que na sua casa. Lá você pode sentir também. Graças a Deus por isso, né? Mas é muito mais provável, probabilidade é muito maior que você sinta a presença de Deus muito mais intensamente no lugar que foi consagrado ao culto a Ele. Onde vários irmãos estão aqui reunidos com o mesmo propósito. Lembra quando Jesus falou, quando 2 de vocês concordarem a respeito do que pedirem, lhe será feito. Aqui existem várias pessoas concordando em adorar a Deus, em exaltar o seu nome. E então Deus, o Pai, o próprio Cristo, o Espírito de Deus estão nesse lugar. E isso é maravilhoso. Poxa, quando ele fala aqui, irmãos, no verso 4, não, no verso 10, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Isso é fantástico. Você imagina assim, irmão, se fosse te dado 1000 dias para você estar nas Bahamas, para você estar no lugar mais maravilhoso dessa terra, 1000 dias, se te fosse dado, ou um na igreja, e aí? Eu acredito que a maioria vai querer, não quero os 1000 dias lá no paradisíaco, né? Mas o salmista fala aqui, não, Senhor. Eu prefiro um único dia na presença de Deus. E ele ainda fala mais, ó, preferiria estar à porta da casa do meu Deus, ó, lá onde os introdutores ficam. E às vezes até lá fora, né, na frente da porta, ele diz, eu preferiria estar à porta, quer dizer, nem estar dentro, estar à porta, do que estar habitando nas tendas da impiedade. Quer dizer, eu preferia não ter casa e ficar na porta da casa de Deus do que habitar no pecado, habitar no mundo. Isso é dedicação, irmão. E eu vou falar para você como pastor, a maior tristeza que eu tenho é acompanhar ovelhas que não priorizam o dia do Senhor, que não são assíduos, que não estão realmente, porque é o que eu falei outro dia, quando você gosta de um culto, você quer ir a outro, amém? É isso que acontece, você vem aqui de manhã, aí, puxa, que glória, aleluia, você quer vir à noite, e aí à noite você sai feliz da vida, da igreja, aí você quer vir quarta-feira, aí quarta-feira é uma bênção, você quer ir na quinta. Aí na quinta é uma bênção, você quer, na expectativa do domingo. Uma pessoa que está na presença de Deus não dispensa jamais o culto na igreja. E o que eu vejo, poderia dizer, que 30% ou 40% da nossa igreja existem pessoas inconstantes. Muitas que estão realmente só aparecem de vez em quando. E outras que não dizem, este é o dia do Senhor. A não ser que eu esteja doente, que eu esteja na emergência de um hospital, eu estarei na sua casa, buscando a edificação da minha alma, buscando me entregar ao Senhor, buscando que eu possa ser usado por Ele, e buscando a sua maravilhosa presença. Menos do que isso, está abaixo do que a Bíblia diz. Poxa, irmão, domingo e quarta e quinta, Atos 2 fala que eles se reuniam todo dia tinha culto. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos abençoe. Que nós possamos priorizar o Senhor, possamos priorizar
o seu culto e aprender. Outra coisa também é aprender, né? Eu quero aprender. Eu quero aprender. E a pessoa que vem raramente na igreja, ela aprende como? Se você for raramente na escola, você vai aprender alguma coisa? Vai? Vai não, né? Tem que ir todo dia, né? Então, todo dia, peraí, hoje tem culto? Vou lá, vou aprender. Ou aprender mais alguma coisa. Ou você pensa que já aprendeu tudo? Ninguém aprende tudo nessa terra, né? Então, irmãos, louvemos a Deus. Que nós queiramos realmente estar na casa de Deus, com muita alegria. Que quando chegar a hora do culto, a gente possa dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que cada crente possa ficar na expectativa, o que Deus pode fazer à noite. Tinha um pregador inglês, século XX, que ele falava para a sua igreja, olha, sabe qual é o seu grande prejuízo que você pode sofrer por faltar à igreja? Deus pode derramar um avivamento, um poder extraordinário, você não viu, você ficou em casa, perdeu. Você pode perder bênçãos gloriosas por não estar na casa de Deus. Lembra de Tomé, né? O Senhor aparece, Tomé não estava lá na reunião, não viu a primeira aparição do Salvador. Então venha na expectativa, venha em oração, acredite que Deus é poderoso para fazer muito mais do que você imagina ou pensa, e vem fervendo com o fogo do Espírito Santo. O grande problema da igreja, tem gente que fala assim, eu entro e saio do mesmo jeito, é lógico. Tanto essa pessoa que fala assim, como muita gente às vezes na igreja, está frio. Passa a semana toda sem olhar a palavra, sem fazer uma oração, está frio. Aí quer que Deus coloque no micro-ondas para aquecer em 2 minutos? Não. O aquecimento de Deus é como um forno a lenha, vai devagar, vai. Você tem que vir já quente para adorar a Deus com seus irmãos. Amém? E o nosso maior propósito, irmãos, a nossa vida e na existência dessa igreja é um só: exaltar o nosso Criador e Salvador. Exaltar o nosso Deus. É para isso que estamos aqui. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Que o Senhor possa avivar cada um deles. Que o Senhor possa, ó Deus, visitar-nos poderosamente. Que o Senhor possa agir, ó Deus, de maneira gloriosa em cada coração. Tira, Senhor, essa frieza, esse marasmo, Senhor, essa depressão, essa tristeza, essa angústia, essa ansiedade. Tira tudo isso, Senhor, e derrama a sua glória sobre cada coração. Em nome de Jesus, ó Pai, dá-nos a vitória. Edificarei a minha igreja, disse o Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o Senhor, dá-nos a vitória sobre o mal, Senhor. Dá-nos a vitória sobre o inferno. Dá-nos a vitória de te servir fielmente até o último suspiro da nossa vida. Dá-nos a vitória de colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Dá-nos a vitória de separar-nos o dia do Senhor para louvar e bendizer o teu nome. Em nome de Cristo, que sangrou por nós, para que pudéssemos fazer parte da igreja. Em nome dele oramos, Senhor. E pedimos a Deus que todos os irmãos que estão aqui presentes possam vir à noite. E mais aqueles que ficaram em casa e aqueles que raramente vêm, todos possam se juntar e encher esta casa para engrandecer o nome do Senhor. E tu possas, ó Deus, hoje à noite edificar, despertar, avivar e salvar, resgatar, libertar almas para a sua glória, Senhor. Que essa igreja, ó Deus, possa continuar existindo até que o Senhor volte. Que passe a nossa geração e passe outra e outra e outra, a não ser que o Senhor volte antes. Mas o tempo que levar para o Senhor voltar, que essa igreja continue pregando o Evangelho para a glória do Senhor. Amém.